Tudo bem, Gabi? Boa noite para você, para o Craque Neto, para o Gustavo Soler também. É isso aí, né? Hoje essa homenagem aí pro querido Tele Santana histórico, num dia em que Muricy Ramalho foi vacinado, né? Isso é muito legal também. Depois da vitória do São Paulo ontem por 3-0 para cima do Sporting Cristal, hoje reapresentação da equipe, na verdade daqueles que não foram relacionados, né? Uma atividade amanhã sim, de fato, os jogadores que viajaram retornando aos trabalhos, mas hoje essa grande notícia, inclusive a gente tem o vídeo do momento do Muricy Ramalho após a sua primeira dose da vacina que ele recebeu hoje no drive-thru do Morumbi mesmo, né? E ele falou a respeito disso. Se a gente tem até agora o tweet aí do Muricy, que o próprio São Paulo destacou, e a própria Federação Paulista também, e o Muricy, então, que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Vamos acompanhar o que disse o Muricy logo após. Oi, diga, Neto. Antes de você colocar aqui as sonoras, essas coisas todas, eu queria que você me informasse, sabe por quê? Porque a primeira pessoa que falou nos Donos da Bola da televisão, né, que é o programa que o Fernandinho está apresentando agora, que eu volto a fazer segunda-feira, eu volto a fazer os Donos da Bola na TV Bandeirantes, volto segunda-feira também pro estúdio da Rádio Bandeirantes e volto também para fazer o Baita Amigos de segunda a sexta. Foi o Canhão. O Canhão foi o primeiro cara a falar assim, olha, as informações que eu tenho é que o Hernan Crespo vai colocar o Daniel Alves de lateral direito. Isso foi antes de começar os jogos, antes de ele sumir. Muita gente tirou, mentira, não sei o quê, até nos Donos da Bola. Muita gente não acreditou na informação dele. Tanto é que a informação do Lucas Lima também no Palmeiras foi do Canhão, do Cabide de Pinto. Ele que tá narrando muito, diga-se de passagem. A informação do Canhão foi verdadeira. Teve uma conversa entre Muricy, Crespo e Daniel Alves ou foi natural? Você que é setorista e sabe as informações do São Paulo, meu querido e maravilhoso do Vale. Foi natural, craque, por conta de uma questão. O São Paulo não tem hoje à disposição um lateral direito, porque o Igor Vinícius se machucou nos últimos dias, está em processo final de recuperação, uma questão muscular, e o Orejuela machucou há 2 semanas, teve um trauma no joelho e também sequer foi inscrito no Campeonato Paulista. Então o Daniel Alves acabou ficando aí praticamente como única opção. Então foi uma opção. Isso, foi uma questão da falta desses jogadores, e aí o Daniel Alves fez esse setor que é o dele, né? Que é o que ele entende. Que joga muito. Fato. Eu não sei se eu não sei se a Gabi também queria a opinião do pessoal aí no Instagram e tudo mais, não sei do Gustavo. Pra mim, se ele voltar a jogar de lateral direito, Gustavo, Gabi e do Vale, daqui a pouco a gente coloca a matéria do Vale aí pra falar sobre tudo do jogo ontem, que foi um jogaço, foi um dos melhores jogos do São Paulo dos últimos tempos, depois de 2005, do título. Pra mim foi um grande jogo, foi um dos melhores jogos, foi muito melhor do que o jogo do Flamengo ontem, que o Flamengo só ganhou por causa do De Arrascaeta, você não ia perder o jogo. O que você pensa, Gustavo, dele da lateral direita, ele volta pra seleção, e a Gabi também? O Daniel Alves, como lateral direito, ele é há muito tempo o melhor jogador da posição no mundo, né? Então, na própria Copa América, ele foi eleito o melhor lateral direito, um dos melhores jogadores do campeonato, no título da seleção brasileira. Então, nessa função, ele é muito acima da média. É difícil a gente encontrar até hoje um lateral com a capacidade e a qualidade que ele tem, principalmente de chegar na linha de fundo e dar uma assistência, dar um cruzamento, tanto que é o jogador que mais assistências deu na carreira do Lionel Messi. Então, ele joga muito. Ele como lateral... De lateral ele joga muito. Exato, ele como lateral é fora da curva. Como meio esquerda não joga nada. Como jogador de meio de campo, é ridículo ver o Daniel Alves, porque não tem a criatividade pelo de um custo-benefício é ridículo mesmo. Exato. Você tem toda a razão. O cara que ganha 1.700.000 por mês, jogar com a camisa 10 do São Paulo, que já foi vestida pelo Raí, pelo Pita, pelo Pedro Rocha, né? E pelo Raí, que é o maior camisa 10 de todos os tempos, ele não pode vestir a camisa 10 do São Paulo nesse momento. Exato, pra jogar pensando o jogo, ser o armador, o articulador, não tem capacidade pra isso. Mas pra jogar como lateral é o melhor que tem. E hoje, no momento da seleção brasileira, a gente não tem um lateral direito, né?
Então o Daniel Alves corre sim. Nem centroavante. Nem centroavante, há um bom tempo já um centroavante. Então o Daniel Alves volta a ser novamente o principal nome para disputar essa posição. E Gabi, você? Eu concordo, e é engraçado, né, craque, como a gente vem falando sobre isso desde a estreia do Daniel Alves, né, essa insistência dele em jogar no meio, o Fernando Diniz também permitindo isso, e eu lembro que em algumas coletivas, quando ele era questionado sobre isso, ele dizia que gostava de jogar no meio porque gostava de distribuir o jogo, de ter uma função mais de líder, mas acho que o que ele não entendia, e o Diniz aparentemente também não entendia ou não tinha pulso firme para decidir isso, era que ele é muito mais útil jogando pela lateral, muito melhor pro time do que São jogando Paulo, pelo né? melhor É para que São com camisa Paulo. 10 ele é bom pra ele, Gabi. Como Sim. camisa 10 ele é o Na dono do cabeça time. dele. Como lateral No direito ele é condomínio dele, importante ele pro deve ser São um Paulo. baita 10, né? Não, Pro pelada, condomínio dele, na onde ele... maravilhoso. O pessoal que ele... Que o Daniel Alves é um dos maiores ganhadores desse país. Mas você falou uma coisa muito importante. Ele, como lateral direito, ele é importantíssimo pro São Paulo. Vamos ver o que mais vai acontecer. Pode terminar seu raciocínio e a gente já chama do Vale já pra fazer todas as informações do São Paulo. E hoje tem Palmeiras, daqui a pouco o Pelé do rádio, Milton Neves, pra arrebentar a boca do balão. Vamos lá, Gabi. Não, eu ia dizer justamente isso, porque a chegada dele deixou os torcedores muito entusiasmados justamente por ser um cara muito vitorioso, e aí a gente pensou que ele pudesse alavancar o São Paulo, tirar o São Paulo da seca, e o que aconteceu foi uma insistência dele em permanecer como meia. Daqui a pouco a gente fala também sobre o trabalho do Crespo e o trabalho do Diniz, mas eu acho que as duas coisas acabam se relacionando, porque com relação ao Diniz, ele também foi muito insistente em algumas ideias. Ele poderia ter sido mais flexível em alguns momentos, como, por exemplo, colocar o Daniel Alves na lateral e não deixar o jogador Não ia colocar comandar. nunca, filha. Sabe por quê? Porque quem contratou ele foi o próprio Hernanes. Quem foi lá falar com o Raí foi o Daniel Alves. A que era pra ser o relação já Wagner começou Mancini contra o errada, Flamengo. né? Isso, e aí o Fernando Diniz, ele quer ser o protagonista de tudo. Quando uma pessoa quer ser protagonista de tudo, ele não é nada. Até Sim. porque o falso se dá bem com todo mundo, o verdadeiro não. Não, eu O concordo. falso se dá bem com todo mundo. Agora, o verdadeiro não se dá bem com todo mundo. É Essa é a minha visão. Sim, não, e só pra fechar com relação ao Diniz e ao Crespo, hoje o Fábio Piperno, que é um cara que eu admiro demais, escreveu que filosofia de jogo é bom desde que não faça perder o jogo. E acho que o Diniz, além de ter entrado de uma maneira bastante conturbada no São Paulo, tinha esse problema, fidelidade demais ao que ele acreditava como filosofia de jogo, toda vez precisava sair jogando da mesma forma e se atrapalhando e levando tirando o título do Campeonato Brasileiro das mãos do São Paulo. O Piperno é um monstro, mas a filosofia é óbvio que é dele, mas eu acho que você ser mascarado, você ser ingrato do jeito que ele foi, humilhar os meninos como ele humilhou péssimo. em muitos jogos, isso fez com que o São Paulo ficasse na mão dele e dos caras que estavam lá. E aí quando o Júlio Casares entrou, o Muricy, tudo mudou. E o São Paulo esse ano ganha título. E digo mais, do que fez na Libertadores do Vale e o que vem jogando no Paulista, é capaz de já ganhar o Paulista já. O que você tem pra gente aí, pra todo mundo que tá ligado nos donos da bola da Rádio Bandeirantes, e daqui a pouco Milton Neves pra arrebentar a boca do balão, e também Palmeiras que vai jogar na Libertadores e não é obrigação do Palmeiras. A verdade, o Palmeiras, a obrigação é estar entre os primeiros e conquistar o título. É isso que o Palmeiras tem obrigação. Agora, quando você joga fora, a Libertadores, eu acho que em casa, fora você empata e ganha em casa. A obrigação eu não vejo desse ponto, não. Vamos lá, do Vale, pode falar o que você quiser aí de Campinas. Bora lá, craque Neto. Tô aqui em São Paulo, na verdade, esses dias. Desculpa, e é o que seguinte, não dá pra saber que você tá em São Paulo. O tricolor paulista... Você tem que ficar com a sua avó, com o seu o... avô, tem que ficar com a sua mãe. Por que você tá fazendo o que em São Paulo? Você tá fazendo um programa daí, na sua casa? Por que você tá Não, aí? é porque é o seguinte, esses dias tem uma quantidade maior de jogos, né? O São Paulo tem jogado praticamente dia sim, dia não. Aí não compensa ficar nessa rotina de bate e volta, né? Eu tenho um apartamento alugado aqui em São Paulo, então a gente consegue fazer bem esse jogo aí.